Como é que é, malta? Abençoados? Estamos aqui hoje porque eu vou-vos falar de um assunto super interessante. Quem é que nunca teve aquele colega que vos perguntou: porque é que vocês evangélicos não se juntam com os católicos? Porque é que vocês são tão diferentes? Ou vocês católicos? Porque é que os evangélicos são diferentes de vocês? Há alguma diferença entre vocês e não sei o quê? Vocês não acreditam todos no mesmo Cristo? É verdade. Nós acreditamos todos no mesmo Cristo e no mesmo Deus. Só que existem muitas diferenças e acredita que são mais do que aquilo que tu possas pensar e que nós possamos pensar. Eu estive a estudar, tenho aqui os meus apontamentos. Então, não é que eu tenha o maior saber do mundo, mas quis aprender um bocadinho mais também para poder explicar, porque eu sei que essa resposta não é fácil de todo. Quando nos perguntam isso, e até mesmo os mais adultos, nós não sabemos explicar as diferenças entre um e o outro, damos normalmente sempre a mesma resposta, porque nós não adoramos os santos. Neste vídeo também não quero passar uma ideia de ele está a falar isto mais para a vertente evangélica. Não quero nada disso. Quero mesmo explicar somente as diferenças, sem estar a apoiar uma ou outra. Vocês sabem que eu tenho uma ideia diferente, mas queremos ser aqui justos uns para com os outros, então não quero criar confusão, não quero criar nada. Se houver alguma dúvida, alguma coisa, eu não vos vou saber explicar muito bem, mas aquilo que eu vos vou dizer, que espero que vocês percebam, e para a próxima já sabem explicar mais ou menos as diferenças. Os evangélicos ou os protestantes apareceram há muitos anos atrás. A igreja primitiva, por muito que vocês possam pensar, até os católicos possam pensar, não era a igreja católica que nós temos agora. Ela cresceu daí, só que ao longo do tempo foi desenvolvendo outras matérias, foi estudando outras coisas, foi criando umas novas ideias, e daí apareceu a Igreja Católica Romana. Apesar de ser uma igreja cristã, que veio da igreja primitiva, da primeira igreja, não tem propriamente os mesmos hábitos da primeira igreja. E eu já vos vou explicar porquê, e não é nenhuma crítica e nem nenhum insulto. Entretanto, os anos foram-se passando e apareceu a Igreja Protestante. Através de quem? De Martinho Lutero, que veio da Igreja Católica, certo? E ele começou a estudar a Bíblia e percebeu que realmente havia ali certas coisas que ele não achava correto. Algumas coisas que não estavam nas Escrituras, que não estavam na Bíblia, e ele começou a achar um bocado estranho. Começou a pensar, isto aqui não está a bater a bota com a berdigota, como é que se diz? Não está a bater certo, eu vou começar a estudar a sério. E então foi aí que ele depois foi absolvido da Igreja Católica e tudo mais. Criou o movimento protestante que hoje em dia vocês ainda estudam nas escolas, que é a Reforma Protestante. E pronto, e é mais ou menos isto. Eu não percebo nada de história, mas estive a estudar bastante e claro que isto estuda-se, né? A primeira grande diferença entre a Igreja Católica e a Igreja Protestante, e é mesmo muito grande, acreditem, é a fonte da autoridade. Eu penso que seja a partir daqui da fonte da autoridade que existem as maiores divergências. Porquê? Como eu vos expliquei, a primeira igreja seguia-se através da Bíblia, somente a Bíblia. E vocês estão a perguntar, o que é a fonte da autoridade? A fonte da autoridade é a fonte pelo qual a igreja se segue, a principal verdade da igreja, Os evangélicos acreditam que é somente a Bíblia é que tem a verdade, foi inspirada por Deus, foram os homens que a escreveram, mas foi inspirada por Deus. E é somente essa verdade que nós temos que seguir. Deus pode falar através dos seus servos e tudo mais, mas nunca vai contra a Bíblia nem o que está lá escrito. A Igreja Católica, por sua vez, também acredita na Bíblia, não vamos negar isso. Segue a Bíblia, também diz que a Bíblia tem a verdade, mas acredita também na fonte de autoridade do Papa, que acredita que o Papa é infalível. O Papa veio de um seguimento de Pedro, que acreditam que tenha sido o primeiro Papa, então acreditam que a palavra do Papa é infalível. Tudo o que ele disser é inspirado por Deus, vem de Deus e também da Igreja. Acredita que Deus continua a falar, e é daí que vêm algumas tradições, algumas coisas que os evangélicos não veem escrito na Bíblia, mas que os católicos seguem porque, por exemplo, foi determinado pelo Papa como sendo uma verdade vinda de Deus. Então aí está uma grande diferença que já traz o primeiro choque, porque os evangélicos seguem só a Bíblia e os católicos seguem algumas tradições que foram dadas pelo Papa. A segunda grande diferença está na Bíblia. Muitos de nós acreditávamos que a Bíblia são Bíblias iguais e tudo mais. A diferença não é grande. Os evangélicos têm 39 livros no Antigo Testamento e os católicos têm 46 livros no Antigo Testamento. O Novo Testamento é totalmente igual. Esses 7 livros da Bíblia que eu vos vou aqui ler, portanto, Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque,
Eclesiástico e 1ª e 2ª de Macabeus não foram livros considerados pelos judeus na Palestina. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. E então houve aí uma grande divergência. A primeira igreja regia-se pelo Antigo Testamento. O Novo Testamento foi a primeira igreja que a criou. Não existe diferença qualquer no Novo Testamento em relação aos evangélicos e aos católicos. Existe sim uma interpretação diferente de algumas passagens, e aí cria uma certa divergência. E aí cria uma certa divergência também na fonte da autoridade. Na interpretação também, por exemplo, temos os 10 mandamentos, que os católicos interpretam de uma maneira diferente. O primeiro mandamento diz que não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento diz não usar o nome de Deus em vão. O terceiro mandamento diz manter o dia sagrado do Senhor. O quarto mandamento é honrar o pai e a mãe. O quinto mandamento é não matar. O sexto mandamento é não cometer adultério. O sétimo mandamento é não roubar. O oitavo mandamento é não mentir. O nono mandamento, e aí aqui é que está a diferença, porque os católicos acreditam que existe um nono e um 10º mandamento, ok? Eles dividiram o nono mandamento em não cobiçar a casa do próximo, e o 10º mandamento é não cobiçar a mulher do próximo. E os evangélicos acreditam que esse mandamento é exatamente a mesma coisa, não cobiçar a mulher, nem as coisas do amigo, nem nada disso. E o primeiro mandamento que eu disse, que era não ter outros deuses, nem adorar ídolos, estão os dois no mesmo contexto. E existe esta diferença nos mandamentos e na interpretação dos mandamentos, como eu disse há bocado. A terceira diferença é realmente não adorar os santos. Se os evangélicos acusarem os católicos de adorar os santos, não é bem verdade. Existe uma diferença entre venerar e adorar. Eles acreditam que adorar somente a Deus, como diz nos mandamentos, mas podem venerar tanto imagens de pessoas que morreram, venerar santos, e venerar para eles significa prestar-lhes uma certa homenagem, admirar os santos que já morreram e as pessoas que foram importantes no seio da igreja. Então, apesar dos evangélicos dizerem e acreditarem, os católicos prestarem cultos a eles porque acreditam que eles estão no céu e então eles podem interceder por eles na terra. Os evangélicos, em contrapartida, não adoram santos, não veneram santos, acreditam que foram grandes homens e grandes mulheres de Deus, mas não prestam culto a ele, não oram para eles, porque acreditam que Cristo somente deve ser venerado, deve ser adorado, sem qualquer imagem de escultura, sem qualquer culto prestado. Então, somente Deus é que deve ser adorado e prestar culto. A quarta diferença está em Maria. Claro, essa aí era óbvia que eu ia falar dela, não é? Os católicos, não sei quem é que metem primeiro, são os católicos e os evangélicos. Os católicos acreditam que Maria é mãe de Deus. Maria é realmente mãe do ser divino que está no céu, que é mãe de Deus, porque acreditam que Jesus não poderia ter nascido de uma mulher sem pecado, que Jesus não poderia ter nascido de alguém que já tivesse pecado ou que fosse pecar, então acreditam que ela fosse divina. Em contrapartida, existem os evangélicos que acreditam que ela foi uma grande mulher, não há como negar, era uma mulher de Deus, daí ter sido também escolhida, mas acreditam que foi escolhida apenas para ser mãe da parte humana de Jesus. E aí está a grande diferença. Não, acreditam que Deus não tem mãe, não poderia ter mãe, e não está assentada num lugar próprio no céu. E os católicos acreditam que sim, que nós podemos adorar Maria, que ela não teve pecado algum, faz um choque. A quinta diferença está nos sacramentos. E vocês vão perguntar o que é que são os sacramentos. São coisas visíveis que nós fazemos cá na Terra, ordenanças de Deus, que acreditamos que para seguir na nossa vida cristã. Os evangélicos têm duas ordenanças, são duas formas visíveis de saber, das pessoas saberem que estão a seguir, que querem seguir mesmo realmente a vida com Deus. Então temos o batismo e a ceia. E vocês vão dizer, mas os católicos também. Os católicos têm 7 sacramentos. E os 7 sacramentos são o batismo, a crisma, a eucaristia, a confissão auricular, a extrema-unção, a ordem e o matrimónio. Eu gostava de explicar cada um assim em coisa, mas depois o vídeo fica muito grande. A sexta diferença está no sacerdócio. A Igreja Católica tem os sacerdotes, que é o padre,
e acreditam que é importantíssimo que o padre tem, o sacerdote tem uma importância extrema. É importante que exista um sacerdote, porque acreditam que o sacerdote vem daquela parte em que Moisés começaram a haver sacerdotes vindos da parte de Deus. Como vocês sabem, haviam certos sacrifícios que os sacerdotes faziam para Deus. Então o sacerdote tem sempre uma parte importante na missa, e a missa é o sacrifício que o sacerdote faz. Mesmo na ceia existe o milagre da transubstanciação, que o sacerdote, recebe de Deus o poder de transformar o pão e o vinho na essência de Cristo, ou seja, neste caso a hóstia, não é? Ou seja, o corpo de Cristo está mesmo ali. O padre também tem poder para perdoar pecado, perdoa a confissão dos seus fiéis, também usam da extrema unção para perdoar pecado. Então o sacerdote tem uma parte muito importante na Igreja Católica, e acreditam que seja realmente uma pessoa que Deus dá um certo poder especial, entre aspas. Em contrapartida, a igreja evangélica, os evangélicos acreditam, seja um pastor, seja bispo, que depois existem várias variantes, mas o pastor é uma pessoa como as outras, é um crente como os outros. Claro que Deus deu um dom a essa pessoa para poder ensinar, para poder cuidar, para poder pastorear essa igreja, mas é uma pessoa como as outras, é um crente como os outros, que não tem qualquer poder, não tem aquela importância que a Igreja Católica dá ao sacerdote. Na sétima e última, temos a salvação. Os católicos acreditam que não existe salvação, ou seja, o fiel não pode ir para o céu se não pertencer à Igreja Católica. Por causa daquilo que eu expliquei há bocado, por causa do sacerdócio, porque se a Igreja Evangélica não tem um sacerdote que pode transformar o pão e o vinho no corpo de Deus e tudo mais. Essa importância, eles acreditam que é muito importante para depois a pessoa ser salva. Se a pessoa não for batizada na Igreja Católica, não é salva, por exemplo. Os católicos acreditam que somente na Igreja Católica, obedecendo à autoridade do Papa, a pessoa irá para o céu somente sendo católica. Os evangélicos, por sua vez, não. Como vocês sabem, existem montes de igrejas das mais variadas, mas os evangélicos acreditam que onde houver fé e onde houver confissão que Jesus Cristo mesmo realmente morreu por nós, e se houver arrependimento dos pecados, os evangélicos acreditam realmente que essa pessoa pode ser salva. Portanto, está aqui a grande diferença. Os evangélicos acreditam que não é preciso realmente a pessoa estar naquela igreja, pode estar noutra igreja, mas ser salva. E os católicos não, acreditam que tem que ser mesmo católico para ser salvo. Os evangélicos acreditam que tem que existir fé. Acreditam que todos somos pecadores. Eu espero que não tenha atacado ninguém. Eu não quero atacar ninguém mesmo. Eu espero que não tenha criado aqui nenhum imbróglio. Espero que vocês tenham entendido. Eu podia falar de montes de coisas. Podia falar do Papa, podia falar do batismo, podia falar de tanta coisa, do purgatório. Nos evangélicos não existe purgatório, católicos acreditam no purgatório. Existem montes de diferenças. Existem pessoas que acreditam que pode haver uma junção entre religiões e podem se juntar todas, mas não, como nós podemos ver aqui, são religiões diferentes, ideias diferentes. É quase impossível ainda que acreditem no mesmo Deus e no mesmo Cristo, só que têm interpretações diferentes, completamente diferentes, e isso faz toda a diferença. Apesar de tudo, temos que nos respeitar uns aos outros. O evangélico respeitar o católico, tanto o católico respeitar o evangélico. Eu acho que é o mais importante. Apesar de todas as diferenças, haver esse respeito. Nós acreditamos no mesmo Deus, é verdade. Não acreditamos que vamos para o céu da mesma forma. Mas se existir esse respeito, eu acho que conseguimos agradar a Deus de uma certa forma. Um grande abração para toda a gente e tchau!